verso 19 em diante, a palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vezes quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Só até o verso 25. Tem uma palavra muito interessante: retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu estou sempre falando com os irmãos aqui, irmãos, nós precisamos o tempo inteiro declarar realmente a nossa fé, declarar a nossa salvação, o tempo inteiro realmente estar falando, porque não existe fé calada e nós precisamos declarar nossa vitória o tempo inteiro. Nós entramos na presença do Senhor. Nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos na presença do Senhor. E aqui ele fala que é para entrar com ousadia. O que é entrar com ousadia? O irmão Irmão falou uma coisa muito interessante agora há pouco. Independente de como nós estejamos. Será que eu mereço? Será que não? Eu vou entrar com ousadia. O Senhor, que é rico em misericórdia, a graça dele derramada sobre nós podemos chegar diante da presença dele e falar: Deus de misericórdia, Deus de poder, eu estou aqui, Senhor, e eu preciso do socorro do Senhor. Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para engrandecer o teu nome, e assim nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo em nome do Senhor. Quero que você feche seus olhos por um instante. Eu quero que você declare o seu amor ao Senhor Jesus. Fala: Jesus, eu te amo, Senhor Jesus. Abre sua boca, meu irmão, fala: Jesus, eu te amo, Senhor Jesus. Eu te adoro. Eu estou aqui nessa noite porque eu te amo, Senhor. E eu vim aqui, Senhor, entregar o meu culto ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu sou salvo. Declara isso: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho a minha salvação, porque Jesus se entregou na cruz por mim. Eu sou salvo. A minha alma foi tirada da morte e hoje eu tenho vida, porque Jesus me salvou. Amém? Se você é salvo, você pode aplaudir ao Senhor. Se você tem certeza da sua salvação, aplauda esse Cristo poderoso. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero chamar aqui as crianças para estar aqui à frente. Todas as crianças vão continuar o culto delas ali. Parece que tem até uma festinha de hoje. Ah, Deus poderoso, né? Glória a Deus. Então, se todo domingo tivesse esse número de crianças, olha que maravilha. Nós vamos fazer uma festa todo domingo nessa igreja. Glória a Deus. Vamos estar orando por elas. Mas em nome de Jesus, nós apresentamos que as crianças diante do teu altar, Senhor, a bênção do Senhor sobre elas. Hoje elas vão ali, Senhor Deus, festejar, Pai. Elas vão ali, Pai, comer, beber, para que eles sempre possam lembrar do Senhor, que o Senhor é o Deus da provisão, Deus que não deixa faltar nada. Pai, abençoa essas crianças, Pai. Fortaleça cada uma delas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem ir. Já que guarda um pedaço do pastor. Glória a Deus. Amém.
Grande é o Senhor, digno de misericórdia. Este é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, lá no capítulo 14. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos estar lendo do verso 26 em diante. Essa noite eu quero falar sobre o valor da igreja em célula. Qual as vantagens de uma igreja que ela tem as suas células? O valor da igreja quando ela tem seus grupos pequenos. Então é uma nomenclatura. Célula é o nome que nós usamos para grupos pequenos. Alguns lugares também tem esse nome célula, outros grupos pequenos, grupo de comunhão, grupo de evangelismo. A nomenclatura não importa. O que importa é que muitas igrejas hoje estão retornando ao que lá os primeiros irmãos, aí nós chamamos de a igreja primitiva, a forma com que os irmãos viviam como igreja. Então, como nós olhamos, como a gente vê a igreja, isso é muito importante. Infelizmente, quando nós falamos igreja, alguém já fala assim, qual é a igreja? Que igreja que você pertence? A primeira coisa que as pessoas querem ouvir é o nome de uma denominação. Talvez a religião da qual ela é inserida, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Igreja não é prédio. Igreja não é religião. Igreja não é um grupo onde as pessoas assim, se separam e falam assim, nós somos melhores do que os outros. Isso não é igreja. Talvez igreja seria a igreja ir ao prédio. É isso que nós fazemos. Uma igreja que saiu de casa para vir para o prédio. Igreja, ela é muito mais do que uma série de placas, ajuntamento de pessoas em cima de um credo, aonde fala que tem uma religião específica. Ser igreja. Igreja é aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Igreja são aqueles que branquearam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ser igreja é ser contado entre aqueles que vão morar no céu. Ser igreja. E nesse texto que vamos estar lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 em diante, vai falar sobre uma ordem do culto. E nós vamos observar que essa ordem do culto não tem nada a ver com essa ordem de culto que nós vivemos. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim, no verso 26 em diante, assim: que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em línguas, faça isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Solta aí o verso 33. Podemos observar diante desse texto aqui que esse ajuntamento de pessoas, quando vos ajunteis, não tem nada a ver com esse ajuntamento que nós estamos aqui. O texto vai falar de algo que todas essas pessoas que se ajuntam, todas elas têm algo para fazer quando se reúnem como igreja. Então, quando a igreja se reúne, ele vai
alguns vão cantar, outros vão profetizar, outros vão falar em línguas, outros vão trazer uma palavra, outros vão revelar. Ou seja, quando a igreja se reúne, quando a igreja está junta, todas as pessoas, elas precisam estar colaborando com o culto. O que acontece no nosso ajuntamento de hoje? O que acontece com a igreja que nós vemos hoje? Nós vemos aqui um irmão com um microfone, mais 3 irmãs, 4 pessoas, o irmão que começou o culto de 5, e eu acho que eu sou a 6ª pessoa que está pegando o microfone nessa noite. E não passa disso. Uma irmã, 2 dançam aqui, 2, 3 irmãs vão com as crianças, e o restante está sentado, passivo. E assim vamos domingo após domingo. Então nós olhando para a palavra de Deus, isso não é um ajuntamento da igreja. Tem alguma coisa errada. E aí nós vamos falar sobre celebração. Aí sim, se tratando de celebração, nós vamos dar uma celebração. Ou pelo menos deveríamos. Todos, cada um de nós, estar celebrando a nossa salvação, celebrando o nosso Deus Todo-Poderoso, celebrando a ação do Espírito Santo no nosso meio, celebrando o poder de Deus manifestado no meio da igreja. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, está faltando alguma coisa no meio da igreja hoje. É por isso, irmãos, que nós temos feito um trabalho, tem alguns domingos falando com os irmãos, estamos preparando a igreja para que ela seja totalmente uma igreja em célula, não uma igreja com célula, mas uma igreja em célula que vive realmente a igreja do Novo Testamento, a igreja da qual o Senhor dirige, da qual o Espírito Santo tem todo o controle dela, mas também uma igreja em que cada um de nós podemos nos desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro de uma vez, estava em Manaus, a gente estava no congresso de célula, estava um pastor da América Central, El Salvador, e esse pastor chamado Mário Veiga, ele trouxe uma palavra para a gente durante quase uma semana, meia semana pelo menos, e uma palavra tremenda, e ele fez uma ilustração muito interessante. Inclusive, boa parte que eu estou falando aqui hoje à noite, aqui era a respeito de muitos ensinamentos que ele trouxe ali. Ele tem um livro chamado Paixão e Persistência, um livro muito legal que conta a história da igreja da qual ele pastoreia. E ele contou uma ilustração muito interessante, ou pelo menos contou uma história muito interessante. Ele falou assim: já imaginou, irmão, se tivéssemos uma máquina do tempo e nós pudéssemos transportar de repente e irmos lá para a igreja no primeiro século e fôssemos procurar a igreja, será que nós encontraríamos a igreja? Andaríamos pelas ruas, não estou vendo nenhuma placa de igreja, andaríamos pelas ruas no domingo à noite e não ouviríamos talvez nem um louvor. Tem alguma coisa errada, aqui não tem igreja nessa cidade. Mas se nós tivéssemos um olhar mais apurado, um ouvido mais apurado, passando pelas ruas, talvez ouviríamos algumas casas, alguns louvores. Como nós temos as nossas células, né? Sexta-feira, nossa célula estava muito bonita, estava parecendo um monte de carro e moto, estava parecendo uma congregação da nossa célula. Agora faltou gente, né, irmão Luísa? Faltou gente na nossa célula ainda, né, Roda? Agora não estava lá. E mais alguns irmãos que estavam lá também, Pedro, o irmão Vanderlei, a Marisa também não estavam também, faltou 5 irmãos, né? Mas na igreja estava sentindo a falta dos irmãos ali, né? A irmã Clarinha, a irmã Fátima, que está em São Paulo. Então, mas essa palavra muito bonita. Se alguém passasse pela rua e falasse: nossa, aqui tem um grupo de pessoas, mas não fala que tem uma igreja.
Da mesma sorte, da mesma forma também, se tivesse alguém lá da igreja primitiva, lá no primeiro século, de repente viesse hoje, passasse em frente aqui a igreja, ó, tem uma igreja tem placa. Nossa, lá no nossa não tem. Ele traz aqui. E todo mundo sentado, ouvindo. Não, a igreja aqui é distante demais. Nossa igreja lá, a gente conversa. Todo mundo faz alguma coisa aqui, todo mundo só fica escutando. Só tem meia dúzia que fala aqui. A forma de igreja, ele fala, não, isso aqui não é igreja. Assim como muita gente olha para a célula e não consegue entender que uma célula é uma igreja. Então, para vivermos o modelo da igreja do Novo Testamento, nós vamos compreender que uma célula é uma igreja. E que o que nós estamos fazendo aqui, esse ajuntamento de pessoas, é uma igreja e não essas quatro paredes. Quais as vantagens de uma igreja em célula, então? Já falei um pouco aqui. A primeira coisa é entendermos que a igreja não é quatro paredes, que a igreja não é um prédio, mas sim um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que tem algo em comum. Esse em comum é a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Também temos em comum a nossa fé, porque cremos que Jesus, Ele habitou entre nós, morreu, ressuscitou, e que Ele está agora assentado junto ao Pai, intercede por mim, por você, intercede pela igreja. Então nós temos algo em comum, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, uma das vantagens que nós temos hoje é que nós temos uma identidade. Lembra que eu falei hoje, irmãos, nós estamos construindo uma identidade. A Igreja Batista Videira, 9 anos, completando 9 anos agora, vamos entrar no ano 10. Nós estamos construindo uma identidade. E uma das coisas da nossa identidade é entendermos que nós somos uma igreja aqui e em toda parte da nossa cidade, aonde nós estivermos, nós somos igreja. Nós não só somos igreja quando estamos reunidos aqui nesse prédio, mas somos igreja em qualquer lugar aonde nós estivermos juntos, nós somos igreja. Então, uma das vantagens da igreja em célula, esse modelo do Novo Testamento, é estar dentro desse modelo aqui, aonde todas as pessoas podem fazer algo. E nós chamamos isso de sacerdote. Chamamos isso, a palavra do Senhor diz que aqueles que são chamados pelo Senhor são agora sacerdote santo, povo adquirido, nação santa. Então, uma igreja em célula, ela tem a vantagem dos seus membros realmente exercer o sacerdócio. Como fazemos para exercer o nosso sacerdócio? Esse sacerdócio universal, aquele mandamento que o Senhor nos deu. É que nós olhamos para Mateus capítulo 28, verso 19: ir por todo mundo pregar o Evangelho. Ele manda batizar, Ele manda ensinar. E quando nós olhamos, você está olhando aqui para esse sofazinho, nós precisamos ganhar, nós precisamos batizar, nós precisamos ensinar para que as pessoas sejam consolidadas, nós precisamos ensinar as pessoas, treinar as pessoas, e depois logo seguir nós precisamos enviar essas pessoas. E nós vamos entender que uma igreja em célula pode fazer tudo isso com muito mais facilidade. Ao exercermos o nosso sacerdócio, irmãos, uma igreja em célula tem pelo menos 3 grandes vantagens. A primeira delas, irmãos, nós podemos evangelizar. Uma igreja em célula, ela leva o evangelho. O interessante é que ao levar o evangelho, quando eu resolvo falar de Jesus para as pessoas, sabe o que acontece? Eu aprendo muito mais. Toda vez que eu falo
eu também estou chamando para mim uma grande responsabilidade. Eu estou apresentando Jesus e eu preciso também me apresentar. Eu preciso ter uma testemunha viva de Jesus. Eu não posso, a minha vida precisa ser diferente. Quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para simplesmente o sacerdócio real, eu preciso entender uma coisa. Quando eu olho para todas as pessoas que estão à minha volta, principalmente os meus irmãos, o que o Senhor me chama a atenção? Nós precisamos nos edificar. Uma igreja em célula, ela tem a capacidade de realmente fazer isso uns com os outros, edificar uns aos outros. Nas células nós temos essa facilidade. Quantas vezes aconteceu lá na nossa célula, alguém fala para o outro: irmão, você consegue, irmão, você pode fazer assim que vai dar certo, nós estaremos orando por você. Nós vamos nos edificando, nós vamos ensinando um ao outro. Quando você conta um testemunho que Jesus fez na sua vida, você está edificando alguém. Quando você conta o que está acontecendo com você, quando o que o Senhor está fazendo na sua família, você está dando, sabe, aquele vigor para outra pessoa que está próxima a você. Você está animando essa pessoa, e animando essa pessoa, você está edificando essa pessoa, trazendo vida para essa pessoa. Uma vez que nós edificamos uns aos outros, evangelizamos as pessoas, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos tendo comunhão. Vai havendo comunhão entre o corpo da igreja, e quanto mais comunhão nós temos, mais capacidade para exercer essa edificação na vida do outro, se torna muito mais fácil, e daí também a facilidade de evangelizar. Nós vamos aprendendo que eu tenho uma função dentro desse corpo. Talvez eu não sei falar direito, mas eu posso convidá-la para a minha célula, que é muito mais fácil alguém ir para uma casa. Muito mais fácil a pessoa aceitar o seu convite para de repente ir para a célula do que vir aqui para essas quatro paredes aqui. Uma igreja em célula, existem muito mais pessoas evangelizando do que em qualquer outra igreja. Existe muito mais gente edificando uns aos outros do que em qualquer outro lugar. Os irmãos chegam aqui 7h20 para frente, 7h15 para frente. Primeiro tem que aprender a acertar o relógio. Mas no mínimo, se chega às 7 horas em ponto, não conversa com ninguém. Poderíamos adquirir um hábito de chegar pelo menos 10, 15 minutos antes, conversar com os outros, ajudaria tanto, mas a gente não faz. Mas na célula, a gente chega ali, bate papo, conversa, termina a célula, no caso dele, dificilmente sai alguém andando. Sempre, a gente nunca entra para dentro de casa antes das 11 horas, não é mais? Que fica pessoas que fica batendo papo por lá, uns vai com muita pressa embora, mas a maioria fica lá e fica batendo papo. Então, em uma célula acontece com muita facilidade a edificação, acontece com muito mais facilidade a evangelização, e com tudo isso nós vamos obtendo comunhão entre nós. Primeira vantagem das células, uma igreja do modelo do Novo Testamento, uma igreja que sai das quatro paredes. Em segundo lugar, uma igreja que exerce sacerdócio. Somos sacerdotes do Senhor, o Senhor que nos constituiu sacerdotes. Em terceiro lugar, uma igreja em célula, ela é operada com os dons do Espírito Santo. Uma igreja com célula, boa parte dos membros começam a exercitar os dons. Irmãos, a maioria dos irmãos não sabem que dom tem. Sabe por quê? É porque há a passividade. Nós sentamos, passamos 1h30, 2 horas, depois só sentados, não fazendo nada. Aqui neste momento eu estou exercendo o dom do ensino com os irmãos, ministração da palavra. Mas quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Apenas eu. Mas o texto que nós lemos aqui, 3, 4 pessoas poderiam estar fazendo isso. Mas como é que fazem? Somente na célula. Na célula é possível você trazer um ensino, trazer uma palavra de ânimo, até com o seu testemunho ali. Então, uma igreja em célula, ela tem a vantagem de exercer os dons.
É alguém que descobre que tem o dom de cura. Quando alguém está na célula precisando de um milagre, de uma cura, fala assim: eu vou orar. É alguém que tem a facilidade para acolher as pessoas. Às vezes existem vários tipos de dons, e a célula é um ambiente propício para usar esses dons, porque no culto à noite aqui nós vamos usar esses dons. É muito difícil. Aí sabe o que acontece? É como um músculo. Fica com o seu braço engessado ou sua perna engessada por muito tempo. O que precisa fazer? Precisa ir lá no fisioterapeuta. Movimento simples que você fazia, nem pensava, mas por você ter ficado com a perna muito tempo engessada, você começa a movimento simples primeiro, porque o músculo já não aguenta. Precisa fortalecer os músculos para que tu possa voltar a andar de novo. Da mesma forma, irmão, os dons espirituais, eles não são manifestados na igreja, porque nós não exercitamos esses dons. O Espírito Santo envia esses dons sobre a igreja. Volta e meia, nós estamos orando: Senhor, se eu possa capacitar os irmãos, enviar os dons. Nós clamamos ao Senhor e o Senhor derrama sobre nós, mas nós não exercitamos. E por não exercitar, estamos ensinando aqui uma quarta-feira, os dons são manifestados como? Conforme a necessidade. Se você tem um dom de curar, você não visita ninguém, você não vem à frente orar por ninguém, irmão, não tem como. Esse dom se apaga, se extingue sobre a sua vida. Precisa orar de novo: Senhor, agora vai disposto a usar esse dom de novo. Nas células nós podemos exercitar. Outra coisa interessante, que uma vez que nós começamos a exercitar os dons, uma igreja em célula, ela tem facilidade para gerar obreiros. Porque uma vez que você sai das quatro paredes, uma vez que você começa a exercer o sacerdócio conforme a palavra está nos ensinando, uma vez que você começa a exercitar os dons que o Espírito Santo te capacitou, o que vai haver nessa pessoa? Vai haver um desejo de ser um obreiro na obra do Senhor. Nasce um desejo de fazer algo específico, nasce um desejo de estar à frente, de conduzir o corpo, porque você já é uma pessoa que há mais tempo servindo ao Senhor. Agora eu posso ajudar um grupo de pessoas que está chegando agora, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu posso repartir esse conhecimento, e é isso que o obreiro faz. Você começa a aprender que você pode fazer algo. Nós estamos com nossas turmas na quinta e no domingo, aprendendo sobre liderança. Eu aprendo que eu posso conduzir um monte de pessoas, eu aprendo agora, eu tenho ferramentas, eu estou sendo capacitado, porque agora eu posso direcionar mais vidas, agora eu tenho ferramentas, agora eu tenho competências para que eu possa conduzir outras pessoas. Uma igreja em célula, ela gera muito mais obreiros do que qualquer outro tipo de igreja. Interessante que uma vez que essa igreja sai das quatro paredes, uma vez que essa igreja ela entende o sacerdócio, uma vez que essa igreja começa a usar os dons do Espírito Santo, uma vez que os obreiros começam a aparecer, aí começa a ficar mais fácil de evangelizar. Uma igreja em célula, ela começa a fazer o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 10, por exemplo, tem um texto, capítulo 8 também começa a falar a respeito disso. Jesus, quando ele com os seus discípulos, o que ele fazia? Ele falou: agora eu quero que vocês vão de dois em dois lá para as outras cidades, para as outras aldeias, e vocês vão chegar lá, vocês vão para as praças, vocês ou alugam lá um prédio bem grande e chamam para as pessoas, porque vocês vão ensinar essas pessoas. Foi assim que Jesus mandou? Foi? Não foi. O que Jesus falou? Vocês vão sair de dois em dois, vocês vão procurar uma casa de paz, alguém que possa receber vocês, e durante vocês vão ficar dentro dessa casa durante todo o tempo.
Vocês vão curar os enfermos que existirem lá. Vocês vão levar as boas novas a essas pessoas. Foi isso que Jesus falou. Jesus não mandou lugar prédio, Jesus não mandou ir na praça, juntar aquele monte de gente para pregar. Ele mandou entrar nas casas. Foi isso que ele mandou. E os discípulos quando voltam, falam: Jesus, mestre, nós chegamos nas casas, nós chegamos lá naquela cidade, olha, quando nós ungimos as pessoas com óleo. Eu fui pregando uma igreja batista aqui do estado. Parecia que eu estava falando de coisa do outro mundo. Marcos capítulo 6. Os discípulos falam assim: nós fomos do jeito que o Senhor mandou a gente fazer. Nós ungimos as pessoas com óleo, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Olha para mim, Marcos capítulo 6, verso, acho que é 11. Ou 11 ou 13. Olha para mim, por favor. Eu coloco 13, por favor. Coloco 12. E saindo eles, pregavam sem entender. Coloco 13. Isso, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Coloca o verso 14. E ouviu isso. Tem uma sequência no verso 13 que Jesus fala: não, vocês estavam errados, vocês não poderiam ungir com óleo. Tem escrito? Não tem. Sabe por quê? Porque era algo que o Senhor Jesus, se eles levaram o óleo com eles, foi porque Jesus consentiu. Concorda comigo? Eles fizeram como se Jesus havia dito para eles. E as pessoas eram curadas e libertas. Uma igreja que saía das quatro paredes. Uma igreja que estava exercendo sacerdócio. Eram homens que estavam: eu sou obreiro do Senhor Jesus, entrando nas casas e fazendo, e levando as boas novas. E essas boas novas, o que é realmente as boas novas? Jesus habitou entre os homens, morreu, ressuscitou. E Ele deu ordem para mim e para você: curar os enfermos, expulsar os demônios. É ordem para a igreja. Mas a gente fica nesse aglomerado de gente. E nesse aglomerado aqui as coisas não acontecem. Nas casas acontecem. E uma vez que esses obreiros, cheios do Espírito Santo, exercendo esse sacerdócio, eles vão chegando. E nós vamos chegando, nós vamos alcançando a cidade. Cadê a igreja lá do cadê o bairro? Cadê aquele a Danete? Bairro Copas Verdes. Cadê a igreja do Copas Verdes? A igreja aqui do Jardim dos Imigrantes. Tá? Isso, é. A igreja espalhando pela cidade. Aí nós vamos entendendo que esse é o modelo que Jesus nos ensinou. E por último, a sétima vantagem. Assinalei 6 vantagens. Sétima vantagem. Gosto do número 7. O número 7 é legal. A sétima vantagem, irmãos, é que uma igreja em célula, ela está muito mais segura contra os ataques do inimigo. Nós estamos sempre orando pelos outros. Nós sabemos a necessidade dos irmãos da nossa célula. Eu sempre falo para os irmãos: o que nós falamos na célula, fica na célula. Se é bênção, a gente conta para todo mundo. Agora, se não é, fica na nossa célula. Irmão, como é que é lá na sua célula? Legal, na célula legal. Lá tem muito problema? Tem. Que problema que tem lá? A gente ora pelos outros lá. E tem bênção? Tem.
Que tipo de bênção? Você pode começar a relacionar o tipo de bênção. Bênção a gente conta para valer. Problemas fica na célula. Alguém que abre o coração fica na célula. Orando e fica por ali mesmo, daqui a pouco Deus responde, aí depois vira bênção, a gente pode contar. Uma igreja. Tudo que nós lemos aqui. Hoje eu botei aqui de uma igreja na América Central, uma igreja que foi tomada, uma igreja grande, enorme. E ela foi tomada por uma guerra civil, cometeu no país, e tomaram o prédio da igreja, a igreja tinha também uma escola, tomaram a escola, tomaram tudo da igreja, só que a igreja virou um quartel. A igreja é uma igreja enorme, virou um quartel do exército. A igreja acabou? Não. Sabe o que não acabou? Era uma igreja de célula. O pastor, os líderes foram todos eles presos. E dentro da prisão, o pastor escrevia os estudos, dava direção para a igreja. E aí aquela carta levada para os líderes, e os líderes repartiam para as células. A igreja foi crescendo, 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 crescendo. 10 anos se passaram. Acaba-se a guerra civil. Os pastores foram livres. Os líderes, tinha muitos líderes também presos, mas muitos outros líderes foram formados. Após aquela guerra, a igreja então foi celebrar, arrumou um estádio, e para surpresa de todo mundo, que até então ninguém tinha computador igual nos anos 50. Não tinha computador, não tinha como computar o número de pessoas. Eles não faziam ideia de quantas pessoas tinham no país. E para surpresa, encheu-se um estádio todinho de pessoas da igreja. Pessoas que nem se conheciam. O testemunho deles é tremendo. Eu preciso contar esse testemunho na internet. Eu tenho uma fita VHS, eu nem sei se tem como digitalizar esse negócio mais. As pessoas contando que ao chegarem nas celas, chegava todo mundo quietinho nas casas, colocava assim um bolo em cima da mesa, colocava uns suco em cima da mesa, e as pessoas tinham que cantar a meia voz, bem baixinho, que é para não chamar a atenção de ninguém, porque senão alguém podia escutar e chamar o exército, chamar alguém, e todos eles seriam presos. E uma vez que de repente alguém chegasse, não, nós estamos cantando, nós estamos celebrando um aniversário, celebrar uma festa, alguma coisa assim, então todo mundo aniversário do trimestre. Alguém aniversariava do trimestre. E eles então sempre tinham algo para comer e para beber, porque se alguém chegasse lá e estava fazendo uma festa. As pessoas tinham dificuldade em chamar as outras pessoas para a célula, que de repente eu chamava a irmã, mas o esposo dela de repente podia ser alguém da polícia. E se eu a convidasse, pronto, o problema já estava sendo feito. Mas mesmo assim, a igreja ia crescendo cada vez mais, porque era uma igreja com um modelo lá do Novo Testamento, uma igreja com um modelo lá da igreja do primeiro século, uma igreja que saía das 4 paredes, uma igreja que entendia que era um sacerdote, que deveria exercer o sacerdócio, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja que gerava obreiros, uma igreja que saía para a cidade, tomava a cidade, uma igreja que penetrava nas ruas, penetrava nos bairros. E mesmo que hoje aconteça algum tipo de perseguição na nossa igreja hoje, se acontecer algum tipo de perseguição, não pudermos mais nos reunirmos aqui nesse prédio, a igreja continua reunida nas casas, porque nós somos uma igreja do céu, a obra não para. A igreja em Roma era enorme, e ela não poderia se reunir como nós nos reunimos hoje. Ela era impedida de se reunir. Uma vez que se descobria, os cristãos
tirava tocha lá no palácio do rei, no jardim do rei. Quando se descobriu um cristão no Rio, mas os cristãos, eles testemunharam, a ponto, irmãos, dos próprios juízes serem impedidos de ouvir, eram impedidos de julgar, simplesmente davam o veredicto: morte para os cristãos de Paulo. Mas mesmo assim eles continuavam: eu sou cristão. Colocavam na arena aquele monte de cristão no meio, soltavam os leões, eles davam as mãos e começaram a louvar ao Senhor. Perdia até a graça, porque os leões não corriam. Soltavam os leões ficavam olhando esse monte de gente parado. Corriam em direção aos cristãos, eles não davam, louvando ao Senhor. Não tinham medo, porque mantinham firme a sua esperança, a esperança de encontrar com Jesus na glória, de morar com Ele eternamente. Esta deve ser a nossa esperança, a esperança da noiva de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Várias vantagens aí no meio de uma igreja em céu, que possamos exercer tudo isso, que possamos ser tudo isso para a honra e glória do Senhor, que possamos crescer, multiplicar para a honra e glória do nosso Deus. Não simplesmente a igreja Batista Videira cresceu, a igreja Batista Videira leva a salvação a muitas pessoas, a igreja Batista Videira leva a luz a muitos que estão na escuridão, a igreja Batista Videira leva o sal, o tempero às pessoas que não têm nenhum sabor. Nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus, somos árvores frutíferas nessa cidade. Nós somos um farol em meio à escuridão nesta cidade. Nós somos pontes sobre as águas sobre essa cidade. Em nome do Senhor Jesus, nós somos. Você é. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos cantar essa canção. Se você fechasse os seus olhos um pouquinho. Repita aqui: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu não vou ficar